Bora falar de futebol? O Paulinho foi apresentado essa semana no Palmeiras e, claro, muitos torcedores ficaram naquela expectativa. Como que o Paulinho tá fisicamente? Esse Paulinho pode ser o matador, o 9 que o Palmeiras precisa, que nos últimos anos não emplacou, enfim. Essas perguntas apareceram e o Paulinho respondeu a essas questões. Mas, mais do que o Paulinho responder a essas questões, é claro que aqui você vai encontrar uma análise mais aprofundada para entender se existe de fato essa possibilidade, não só tática, mas capacidade técnica. O que o Paulinho entregou no Galo nos últimos anos dá indícios de que ele pode entregar aquilo que o torcedor espera em relação a um matador, em relação a um artilheiro. A gente vai falar tudo nesse vídeo aqui no canal do Fragoso. E se você está conhecendo o canal do Fragoso agora, eu vou me apresentar, hein? Prazer! Meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Esportes e produzo análises em vídeos sobre o clube nas minhas redes sociais. Essa aqui é uma delas. Me dá uma moral, quero chegar nos 100 mil inscritos logo, já somos quase 70 mil. Clica no botão inscrever-se que está aqui embaixo, já clica no botão do lado também, o sininho, porque ele vai ativar as notificações. Pintando vídeo novo, você vai ficar sabendo. E todo dia, às 7 da manhã, tem um vídeo novo aqui no canal do Fragoso com algum assunto relevante envolvendo a Sociedade Esportiva Palmeiras. Além disso, às sextas-feiras, tem live pra gente bater um bom papo ao vivaço. Combinado? Depois eu trago mais recados em relação ao trabalho realizado aqui no canal do Fragoso. Bora mergulhar no tema do vídeo. Afinal, esse Paulinho pode ser um camisa 9? Veja só, o Paulinho vinha jogando como dupla de ataque no Atlético Mineiro, não necessariamente como um ponta aberto, bunda na lateral, muito longe disso, inclusive. É um jogador com liberdade, é aquele atleta que ele vai ocupar os espaços que ele percebe que podem ser espaços para ele atacar esse espaço e receber a bola livre, tentando bagunçar a defesa adversária e principalmente combinando jogadas com os seus companheiros. Ele e o Hulk, em forma, foram a melhor dupla de ataque de 2023. Isso não se discute, pelo menos eu não consigo enxergar a discussão. A melhor dupla de ataque de 2023 porque os dois estavam em forma, não tinha ninguém machucado. E veja só, o Paulinho pode ser esse matador que o Palmeiras precisa, sim, sem ser aquele camisa 9 clássico, camisa 9 que é aquele armário, aquele cara que fica parado na área esperando, observando o passe. Não, ele não tem a necessidade disso. Ele pode render ainda mais, construindo e finalizando. Na apresentação, o Paulinho foi perguntado sobre a possibilidade de ser esse cara. E veja só, os números do Paulinho no Atlético Mineiro são esses. 120 jogos em 2 anos, a média de jogos é espetacular e vamos lembrar que o Paulinho passou grande parte de 2024 machucado e se sacrificando para jogar e foram 50 gols marcados nessas 2 temporadas. A gente está falando de uma média em 2 anos de 1 gol a cada 2 ou 3 partidas. É uma média fantástica e com qualidade, com técnica colaborando com a equipe. E aí, claro, muita gente pode esperar do Paulinho uma resposta, como muita gente conhece, media training, né? Para quem não conhece o termo, media training é a resposta que o assessor treina para que o jogador faça antes da entrevista e não se enrole com a resposta. E quando questionado pelo Vinícius Nicoletti da ESPN sobre a perspectiva de ser esse 9, esse matador, o Paulinho deu uma resposta bem completa, falando inclusive da carreira dele. E nós vamos colocar agora para você no canal do Fragoso essa resposta. Se liga no que o Paulinho disse. Bora curtir juntos. Com certeza. Eu acho que um dos fatores principais, né, da minha mudança em termos de números, né, em termos de números tanto de gols, de assistências, número de jogadas, foi a posição. Quando eu voltei para o Brasil em final de 2022 para 2023, eu peguei um treinador que era o Eduardo Cudê, onde ele queria contar comigo no ataque, né? Mais ou menos como um 9, como um segundo atacante. E eu já tinha jogado outras vezes, né, antes disso. Tinha apresentado também bons números. Mas foi a partir dali que efetivamente eu comecei a jogar como um atacante. E facilitou muito o meu jogo pelas minhas características, como, né, a potência, a velocidade, a facilidade de atacar os espaços. Com certeza hoje é a posição que eu mais me sinto confortável para jogar, né? Que é mais perto da última linha. Não especificamente como um 9, como um centroavante, como as pessoas acham, mas como um atacante mesmo, né? Com liberdade, que possa cair para os dois lados, atacar a última linha. Enfim, tá sempre em busca do gol, finalizando.
né? Eu acho que o Abel tem todas as maneiras, as formas de poder me utilizar, né? Já joguei muito como ponta também, mas o Abel tem uma capacidade imensa de ler o jogador e saber, né, qual o lugar correto para ele no time. Então eu vou estar disposto a ajudar o Palmeiras em qualquer posição. Muito completa a resposta do Paulinho e, claro, a gente pode trazer alguns números aqui para elucidar ainda mais o torcedor nesse sentido em relação ao que ele entregou de fato ano a ano. Por quê? Porque é muito importante relatar que o Paulinho teve um 2023 muito bom, também por estar bem fisicamente, e um bom 2024, apesar de estar mal fisicamente. E ele vai explicar sobre isso, porque o torcedor se questiona, e eu mesmo recebi muitas perguntas quando o Paulinho foi contratado sobre isso. Qual é a real condição física do Paulinho? Qual foi a lesão que ele teve? O Paulinho teve uma fratura por estresse na tíbia, e claro que isso fez com que ele fosse cada vez sofrendo mais para jogar, limitando movimentos, limitando tomadas de decisão com a cabeça tranquila. Tudo isso acaba modificando muito o rendimento do jogador. Ainda assim, para se ter uma ideia, o Paulinho acumulou 19 gols e 4 assistências na base do sacrifício ao longo do ano. Ele mesmo vai explicar o processo de recuperação. Eu fiz essa pergunta para ele na entrevista coletiva sobre como está a recuperação dele, o quanto a lesão limitou o rendimento dele, que não foi ruim no ano passado, mas foi mais baixo do que na temporada de 2023. E ele não só explicou a lesão, como também revelou bastidores da recuperação que vem avançando. Você vai escutar na íntegra a boa resposta do Paulinho para ficar muito clara a atual situação dele no Palmeiras. Se liga aí. Ano passado eu comecei o ano muito bem, em termos físicos. Logo no começo do ano, ali em março, mais ou menos, eu tive um choque no treinamento, onde magoou a estrutura óssea da minha canela. Só que passou o tempo, né? Passou ali 1 mês e meio, 2 meses, e de boa, e eu comecei a sentir uma dor, né? Ali por volta de maio, quase junho. E a partir dali, a cada semana que foi passando, a cada vez que eu treinava, jogava, a dor aumentava. E os médicos já estavam me alertando que provavelmente poderia ser uma fratura por estresse. Só que, mesmo eu estando com essa fratura e com um pouco de dor nesse primeiro momento, eu ainda conseguia jogar, conseguia treinar. Só que chegou um momento que ficou insuportável, onde a gente teve que começar a entrar com injeções. E a partir dali eu não conseguia mais jogar sem injeção, era algo impossível. Não conseguia treinar também, fui tirado praticamente de todos os treinamentos, só treinava véspera de jogo, né? Isso acabou, né, caindo um pouco o meu rendimento na forma de física, né? Não digo na parte técnica, porque mesmo assim eu ainda consegui enumerar, né? Na minha opinião, né, para um ano que eu tive quase todo machucado, eu tive bons números. Poucos jogos referente ao que o elenco todo jogou. E me atrapalhou muito quando chegou no final da temporada, porque já estava insuportável e a gente estava avançando ali nas competições, né? E aquela cobrança de você ter que estar em campo para jogar. Enfim, com certeza foi algo que me prejudicou muito no ano, mas já estou operado, né? Já estou muito melhor. Hoje não sinto dor nenhuma, né? Só nesse primeiro momento, nessas primeiras 8 semanas, a gente teve que respeitar um processo de cicatrização do osso, né? Por a gente ter feito um enxerto. Mas essa semana eu fiz um exame onde me deu um aval para avançar significantemente na recuperação. E não tenho um prazo específico para jogar, mas avançou muito a recuperação, né? E acredito que em breve eu já vou estar no campo. Boa resposta, né? Deu para sacar bem o que o Paulinho projeta para a temporada, estar bem em campo, a última boa notícia em relação a exames. E o Paulinho de 2023 é o que o Palmeiras espera receber, né? É o que o Palmeiras trabalha para receber em relação a números. O Paulinho de 2024, ele é um Paulinho que joga no sacrifício, é um Paulinho lesionado, como a gente escutou ele mesmo relatar, e mesmo assim
teve bons números. Então veja só, para a gente entender a relevância do Paulinho em relação a ser o matador da equipe, olha só os números que eu vou trazer para você. O Paulinho, nas últimas 2 edições de Campeonato Brasileiro, veja só, ele fez 36 jogos em 2023 no Brasileirão. E a estatística gols esperados, para quem não sabe o que é uma estatística científica que trabalha com gols que teoricamente têm uma facilidade maior para fazer, outros que são mais complicados, e quantos o jogador coloca a bola na rede e quantos não coloca. Eram 15 gols esperados nesses 36 jogos. Ele fez 20, ou seja, ele colocou bolas na rede que nem eram tão fáceis de se colocar. E ele converteu 22% das finalizações que deu no Campeonato Brasileiro em gol, ou seja, uma a cada 4 ou 5 finalizações dele eram gols. Eu não estou falando que eram na direção do gol, eram gol. Na temporada de 2023, com o Paulinho machucado, foram 26 jogos, atuando na base do sacrifício. E aí, claro que os números caíram. O que se esperava dele, de acordo com os lances que ele viveu, foram 5 gols nesse campeonato. O Paulinho fez 8. E ele finalizou bem menos, evidentemente. Mas a taxa de conversão de finalização em gol é a mesma, 22%. Ou seja, uma a cada 4 ou 5 finalizações, o Paulinho metia na rede. São números muito bons. Para se ter uma ideia e para efeito de comparação, o Yuri Alberto, que foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro na temporada de 2024, ele atuou em 29 partidas. E ele teve 10 gols esperados, segundo os estudos do SofaScore. Meteu 15 bolas na rede. A conversão de finalização a gol dele é de 18%. É mais baixa do que a conversão do Paulinho nos 2 anos, jogando no sacrifício ou não. Mas veja como os números do Paulinho são muito bons. O Alejandro, que foi artilheiro junto com o Yuri Alberto nessa edição de 2024, jogou 34 partidas, 11 gols esperados, segundo as estatísticas do SofaScore, meteu 15 bolas na rede. Também foi bem, mas veja só como os números do Paulinho em alto rendimento físico, sem lesões, sem restrições, são excelentes. O Paulinho, em 2023, tinha 15 gols esperados e meteu 20, quer dizer, cria boas chances, está sempre bem colocado e bem posicionado, e quando tem alguma dificuldade, ainda assim consegue colocar a bola na rede. E a conversão do Alejandro, artilheiro da última edição, foi de 22%, a mesma do Paulinho. Para se ter uma ideia, um atacante que também é muito badalado em relação a ser matador, a ser decisivo, é o Verratti, que também esteve entre os artilheiros da última edição, uns degraus abaixo. E ele fez 35 jogos em 2024, 12 gols esperados e colocou 12 bolas na rede, ou seja, gol que ele tinha que fazer, ele foi lá e fez. Gol que estava mais complicado, não dava para fazer, ele teria que ser diferente ali na jogada, mais criativo, ou dar um toque melhor ainda do que era o básico, ele não conseguiu fazer. E a conversão em gol dele foi de 12%. Então, são números especiais que o Paulinho tem quando não joga no sacrifício. E quando joga no sacrifício também tem bons números, também supera os gols esperados. Comparando com o Flaco Lopes, que foi um artilheiro na temporada passada, 22 gols marcados na temporada, ele, em 35 jogos no Campeonato Brasileiro, para ter um ponto de comparação em relação ao próprio elenco, ele teve 9 gols esperados e fez 10. Mas a taxa de conversão dele ficou em 16%, um pouco mais baixa. Sendo assim, o que dá para dizer é o seguinte, o Paulinho pode ser esse jogador do lado esquerdo do campo, porque é ali que ele joga, mas caindo mais para dentro, que vai construir e vai finalizar. E tem tudo para ser um artilheiro que vai potencializar também aqueles que estão ao seu redor, como ele potencializou o Hulk. E ele, com o Piquerez pelo lado esquerdo, que é um lateral ofensivo, o Piquerez estando bem fisicamente, a tendência é de que ele seja o titular, e tem muita qualidade para cruzar, para construir, tem a parte física, é um jogador muito bom de seleção, o Paulinho tende a cair para dentro e formar uma dupla de ataque, mesmo começando pela ponta, mesmo aparecendo num esquema com pontas, ele vai cair para dentro e dar espaço para o lateral chegar, ocupar aquele lugar de proximidade da linha de fundo e o Paulinho receber mais perto do gol, que é o que ele gosta, para finalizar, para fazer tabelas, para dar passes de primeira e deixar alguém na cara do gol. Ele fez isso com frequência com o Hulk e a tendência é que consiga fazer também no Palmeiras bem fisicamente. Uma contratação de altíssimo nível, estando bem fisicamente e pelo que nós estamos acompanhando, a tendência é essa para 2025, é um nome que promete demais e pode ser sim um artilheiro
do Palmeiras na temporada. Claro que eu quero a sua opinião aqui embaixo em relação ao Paulinho, em relação ao que ele falou, em relação aos números que eu trouxe. Fique super à vontade e não se esqueça de clicar no like, é muito importante para o canal, gente. Clica aqui ó, no joinha, é fundamental para que o YouTube entenda que o vídeo é bom e mostre para mais gente, porque o trabalho aqui é diário. Clica na joinha, clica também no botão de baixo, no hype, e se você quiser ser membro do canal, se você quiser apoiar diretamente o trabalho por aqui, clica no botão Seja Membro, eu vou ficar muito contente com esse apoio. Maravilha? Espalhe o canal do Fragoso por aí, bora falar de futebol!